Bom dia, pessoal. A gente está começando a gravar essa live agora menor, porque eu estava cobrando os trabalhos aí do oitavo ano. A maioria da turma não mandou, e eu avisei que eu vou dar um prazo até hoje para estar fazendo e mandar para mim o trabalho sobre a origem do carnaval, que é do capítulo passado, o capítulo 9, que é o primeiro reinado. Muitas pessoas não enviaram, mesmo dando prazo desde segunda-feira passada, tem mais de uma semana para fazer. Eu vou aceitar até hoje. Se não enviar para mim, eu vou começar a descontar ponto, vou passar o nome de todo mundo que não fez o trabalho, porque tempo tiver, ok? Não vou perder mais tempo com isso. Já cobrei os trabalhos, tem que ter uma parceria. Não posso ajudar quem não se ajuda. Essa que é a verdade. Nós vamos começar a falar hoje do capítulo 10, que é o período regencial. Professor, o que é o período regencial? É o período que vai dali a abdicação de Dom Pedro I até chegar literalmente ali a famosa maioridade de Dom Pedro II. Aquela criancinha de 5 anos que ficou aqui largado para governar, que na verdade não ia governar, que era o Dom Pedro de Alcântara. Então vamos fazer um flashback. Na aula passada nós corrigimos o caderno de atividade, foi uma revisão, e nós vimos que na verdade Dom Pedro de herói passou a vilão, porque ele começou, não sabia administrar o império. Sucessivas crises financeiras abalaram aqui, empréstimos com a Inglaterra, com banqueiros ingleses, crise no comércio interno, o açúcar que não valia nada, o algodão, os escravos muito caros, nós não tínhamos mais minérios, ouro, prata, diamante. Então quer dizer que o Brasil viveu uma crise enorme. Somou-se a isso a insatisfação das elites locais com o autoritarismo de Dom Pedro, fechou o Congresso, elaborou uma constituição autoritária, criou o poder moderador, que na verdade era um poder absoluto, que ele estava acima de qualquer um. E isso tudo vai fazer com que as elites fiquem ali, muitas vezes, insatisfeitas com ele. Nós vamos ver que ele vai perder a guerra da Cisplatina lá pelo Uruguai, vai endividar o Brasil várias vezes, vai lutar pela independência de algumas regiões. Nós não nos separamos, mas houve sim conflitos no Pará, na Cisplatina, no Nordeste. Isso tudo vai ficar somando junto ao autoritarismo de Dom Pedro. Vem a noite das garrafadas, que ele é acusado de matar o jornalista em Minas Gerais. Ninguém provou isso, não é provado, mas gera um conflito enorme na capital, os portugueses e brasileiros se enfrentando com garrafas. E no final da história, o Dom João, o pai dele, morre em Portugal. Aqui ele já era mal visto, muita gente já estava falando em deposição. O que ele faz? Ele volta para Portugal. Com a morte do pai dele, ele é chamado para ocupar as cortes portuguesas. Ele acaba abrindo mão do governo do Brasil, ele abdica. Ninguém forçou ele, hein? Ninguém forçou. Ele tem que abdicar literalmente do governo dele, e ele vai governar Portugal, lá onde os poderes eram limitados, e vai deixar o filho dele com 5 anos aqui para governar. Professor, qual é o nome dessa fase da história? O nome dessa fase da história se chama regência. Por que regência, o período regencial? Porque, na verdade, uma criança de 5 anos não governa. Quem Dom Pedro, então, deixou aqui para governar de verdade? Na verdade, Dom Pedro deixou aqui para governar de verdade políticos de sua confiança. Por quê? Até Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara, se tornar maior de idade, qual era a ideia de Dom Pedro? Deixar aqui governantes que representavam seus interesses, interesses conservadores, ok? Preservasse ali a monarquia absolutista, que tivesse governando ali da melhor forma possível até a maioridade de Dom Pedro, o Dom Pedro de Alcântara, que vai virar o Dom Pedro II. E o período da regência vai ser um período curto da história do Brasil. Vai durar 9 anos. Vai lá de 1931 a 1840. Professor, mas o que vai acontecer? É engraçado, né? Porque nossa independência, dia 7 de setembro, que foi semana passada, Dom Pedro ficou governando, Dom Pedro I governou de 7 de setembro de 1822 até 1831. Ele governou também 9 anos, o primeiro reinado. Agora, a regência também vai durar 9 anos, de 1831 a 1840. É um período da história do Brasil pequeno, mas é extremamente turbulento. Por que, professor, que é turbulento? Aqui o Brasil quase se separou. Se lá na independência do Brasil eu falei que na verdade houveram focos de resistência, mas nenhum chegou a ameaçar o domínio de Dom Pedro, houve sim luta pela independência. Na Bahia, que se comemora diferente, eles não comemoram dia 7 de setembro, eles comemoram janeiro. Janeiro agora que está chegando aí o ano que vem,
é que eles vão comemorar a independência do Brasil. Mas só que, aonde tem realmente o separatismo, guerras que ameaçam a unidade do Império do Brasil? É no período regencial. Por quê, professor? Grava isso, hein? No período regencial, as elites locais vão ganhar enorme liberdade para se auto-administrar. Depois, isso vai ser tirado. E elas não vão aceitar. Elas não vão aceitar a voltar a ser governados de maneira absolutista pelo imperador. Então, na verdade, pelos regentes, né? Pelos regentes que estavam no poder. E isso vai dar origem a uma série de conflitos no Brasil. Aí você vai associar crise econômica, pobreza, miséria, a insatisfação com o governo provisório, o governo que era dos regentes. Isso tudo vai dar origem a maior liberdade administrativa. O pessoal vai desejar se autogovernar. Isso vai gerar quase separação. As elites locais vão querer se governar. Isso quase vai levar o Brasil a se separar no período da regência. Galera, esse capítulo, se a gente estivesse na sala de aula, os senhores vão apresentar trabalhos, porque nós temos várias revoltas no período da regência. É um período curto, mas tem revolta que passa a regência. Olha só, a revolta lá Farroupilha, no sul do país, vai além da regência. Então, vamos lá. Como é que se organizou a regência? Professor, era uma pessoa que governava em nome de Dom Pedro de Alcântara, a criança? Não. A primeira regência é a regência trina provisória, de 1831. Quem é que estava na regência trina provisória? Nicolau Pereira de Campos, Vergueiro, que representava o pessoal que era lá da região, se não me engano, norte do país. O José Joaquim Carneiro de Campos representava o pessoal do sul. E o Francisco de Lima e Silva, grava esse nome, hein? Francisco de Lima e Silva, importante depois general que a gente vai ver do Brasil, que representava a região sudeste, que era a grande economia. No início, o que aconteceu? A ideia era se manter a regência, manter o poder ali durante a regência inalterado. Essas três pessoas estavam governando para esse garotinho aqui, ó, o Dom Pedro de Alcântara. Esse carinha aqui, ó, que ficou aqui no Brasil para governar o país. Então a ideia era não alterar muita coisa, manter lá a monarquia. Eles só iam estar governando até Dom Pedro atingir a maioridade, era quase 18 anos, variava 16, 18 anos, e depois ele ia assumir o governo. Só que no meio disso as elites ficaram insatisfeitas e vão começar várias revoltas. Depois vem a regência trina permanente. Olha o nome, regência trina permanente. A regência trina provisória, ela foi chamada para governar numa emergência porque Dom Pedro vazou. Ele foi para Portugal. Então o pessoal ficou ali, ó, sem entender nada. O que vai acontecer? Vamos eleger três pessoas para governar em nome de Dom Pedro. Uma representa o norte, a outra representa o sul e uma que representa a região central do país. Centro-Oeste ainda não era muito importante, não. Professor, fez o primeiro ano. O que o pessoal fez? Novas eleições. Aí vieram a regência trina permanente. A regência trina permanente, de 1831 a 1835, é sim eleita pelos deputados, não é eleita pelo povo. Coloque essa observação aí, eu esqueci. A regência trina permanente, ela não é eleita em votação popular. Ela é eleita em votação entre ali os deputados, entre os senadores, que elegeram ali novos integrantes da regência trina permanente para estar governando o país em nome de Dom Pedro. Lembrando, sempre em nome de Dom Pedro de Alcântara. Não pode esquecer isso. Professor, e como é que estava dividido o poder no Brasil? Segura aí. Câmara dos Deputados. Como é que estava dividido as câmaras dos deputados? Página 17. Galera, no Brasil tudo era flores? Não, não era. Não era. Eu vou lembrar como estava a economia do país, como estava a política do país. Não estava melhor. Não estava melhor. Sinto muito, mas não estava melhor. Vamos lá. Beleza, Lara, entrou agora, não tem problema não. Só eu mandar o trabalho, hein? O Caio perguntou se ele era melhor governante que seu pai. O Dom Pedro II, esse aí, que é o Dom Pedro, esse aí é Dom Pedro de Alcântara ainda, né? Ele vai virar o Dom Pedro II, vai ser coroado. Ele foi o melhor governante, um dos melhores que o país já teve, cara, por incrível que pareça. Era um cara instruído, educado, inteligente, era assim, ok? Ele vai ser muito melhor governante do que o pai dele, que era Dom Pedro I, sem comparação, fechou? O pessoal fala muito mal dele, mas que ele era muito bobão, passivo, mas não era. Ele vai ser melhor governante que o pai. Vamos lá.
Vou lembrar como é que estava o Brasil. Dom Pedro não tinha resolvido a crise econômica do país, o Brasil continuava em crise, algodão, a crise do chá no sul, o algodão lá no norte, o açúcar em crise, o algodão em crise no norte, nordeste. No sul, o charque, a carne seca, sofrendo concorrência da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, que era mais barata. O Brasil não tinha mais um produto de exportação, então o Brasil continuou. Dom Pedro I só endividou o país, deixou ele quebrado, essa que é a verdade. O problema da economia ele não conseguiu resolver. Ele era visto como uma pessoa extremamente autoritária, encomendou aquela Constituição às cortes portuguesas. Então, o que vai acontecer? Dentro da Câmara dos Deputados, após a abdicação de Dom Pedro I, que voltou para Portugal, vai se dividir em 3 facções políticas do país. Tem que saber isso na ponta da língua, hein? Tem que saber. De um lado, estavam os famosos restauradores, com o apelido de caramurus. Se quiser colocar aí, restauradores com o apelido de caramurus. Professor, o que os restauradores ou caramurus desejavam? Essa facção política se chama conservadora. Se quiser colocar aí, é os conservadores. Eles queriam a volta de Dom Pedro e a centralização política, ou seja, a volta da monarquia absolutista e do poder moderador. Ok? Os restauradores e caramurus eram aqueles altos funcionários públicos da corte portuguesas que ficaram aqui quando Dom Pedro proclamou a independência. Eram os ricos comerciantes que tinham facilidades com aqueles tratados com a Inglaterra. Então, na verdade, os restauradores, basicamente, eram aqueles portugueses que ficaram aqui, que ocupavam os altos cargos, aqueles ricos comerciantes da época lá da colônia, do Pacto Colonial, que passou a lucrar mais com a independência do país, e eles não queriam abrir mão dos seus privilégios. O que eles queriam? A volta de Dom Pedro. Olha que doideira. Dom Pedro abdicou do trono do Brasil e foi para Portugal. O que esses caras querem? Volta Dom Pedro e volta ali a monarquia absolutista, a centralização, para manter a unidade do país. Ok? Esses são os restauradores ou caramurus. Professor, do outro lado, olha aí, os liberais exaltados, ou chamado de farroupilhas. Os liberais exaltados, olha o nome, liberal exaltado, mais conhecido como farroupilhas, era um apelido, ok? Se os restauradores eram caramurus, chamados lá na Câmara, perdão, espirrei. Vamos lá. Se os restauradores, quando entravam lá no Congresso, pessoal, caramuru, caramuru, os liberais exaltados, os restauradores falavam, vocês são farroupilhas, e ficavam lá se ofendendo. Professor, quem eram os farroupilhas? Os farroupilhas era a galera que era a camada média, eram os pequenos e médios proprietários de terras, que queriam que o Brasil continuasse unido, mas eles também queriam que na verdade se rompesse com a monarquia no Brasil. Olha só que interessante. Então, o que defendiam os liberais exaltados? Eles queriam uma monarquia federativa. Professor, eu não sei o que é uma monarquia federativa. Monarquia federativa que voltasse de repente, poderia ter até aqui um monarca governando, só que na verdade ele ia ter poderes limitados. As províncias iam ter autonomia administrativa, comercial, impor suas leis. O rei, na verdade, ia ser aquele rei da Inglaterra. O rei reina, mas não governa. Monarquia federativa. Ia ter poderes limitados. E o poder ia ficar, na verdade, na mão onde? Dos presidentes de província. Ok? Essa que é a ideia. Dentro dos farroupilhas, dos liberais exaltados, tinha galera que era muito radical mesmo. Quem eram eles? Os republicanistas. Os republicanistas não queriam saber de monarquia, não queriam saber de nenhuma forma de monarquia com poder limitado, não. Na verdade, dentro dos liberais exaltados, tinha galera que queria a proclamação da república. Então, dentro dos liberais exaltados, farroupilhas, tinha 2 facções. A galera da monarquia, que era ali uma monarquia federativa, onde eles iam ter poder limitado, e esse rei, na verdade, ia ter que estar abaixo ali do legislativo, desse judiciário, e ele ia dar as províncias e ter o poder nas montanhas. Mas tinha uma outra facção. Essa facção era a facção mais radical. Era a facção que, na verdade, queria a proclamação de uma república, que queria, na verdade, o fim da monarquia no Brasil.
que queria proclamar uma república e queria fazer o quê? Copiar os Estados Unidos, copiar as repúblicas espanholas, que ficaram livres e acabaram com a monarquia. Professor, e lá no meio ficava a galera que era moderado. Olha só o nome deles, liberais moderados, mais conhecidos como chimangos, liberais moderados ou chimangos. Essas duas galeras eram radicais. Os restauradores e os liberais exaltados eram extremamente radicais. Quem ficava no meio, que era moderado, ele vai governar a maior parte logo da regência. Fica a dica. Puxa a seta aí e coloca. Quem é que vai governar a maior parte da regência? Os liberais moderados. Quem são os liberais moderados, professor? Os liberais moderados era a galera que era intelectual, eram ali professores, eram escritores, eram estudiosos, eram ricos proprietários de terras. Era a galera ali que era advogado, que era médico, pessoas proeminentes na sociedade brasileira, que eram instruídos no iluminismo. E também os grandes proprietários de terras brasileiros que estavam satisfeitos com Dom Pedro e continuaram durante a regência. O que esses caras queriam? Vamos lá, os liberais moderados. A manutenção da ordem social. Eles queriam que o Brasil continuasse unido, que não se fracionasse, que não se dividisse. Eles queriam a manutenção daquilo que já existia, daquela monarquia que de repente poderia estar aqui existindo. Eles queriam manter a centralização do país, o país unido, sem divisão. Na verdade, essa galera queria que mudasse pouca coisa. Mas eles queriam que, na verdade, o país sofresse bem menos. Esses liberais moderados, eles queriam uma pessoa governando que centralizasse o poder. Poderia ser o rei, poderia ser um presidente numa república, mas alguém tinha que estar lá para governar, para segurar as ondas, para evitar conflitos. Essa galera queria manter o território brasileiro unificado, sem divisão. Manter o território brasileiro como nós conhecemos hoje, um gigante. Professor, e por que esses caras vão governar o país? Gente, não precisa nem falar, né? Nem precisa falar. Por que vão se recorrer aos liberais moderados para governar o país? Porque eles eram o quê? A galera que queria, olha, vamos ficar ali no meio termo. Dom Pedro não vai voltar, Dom Pedro foi para Portugal. Do mesmo jeito, a gente não vai proclamar uma república. Nós precisamos de uma pessoa para governar o país, unificar ele, evitar conflitos. E lógico, a proposta vencedora, porque ficava no meio termo entre os restauradores e os liberais, vai ser os liberais moderados. Então, na verdade, são eles que serão chamados a governar o quê? O país. Entenderam a ideia? Os liberais moderados são apelidos de chimangos. Chimangos, ok? Mais que isso, Mateus colocou aqui para mim. Os restauradores, de um certo jeito, usavam a expressão dividir e conquistar. Não, Mateus, não é essa a ideia. Na verdade, os restauradores, eles tinham a ideia que, para eles manter os privilégios, o Dom Pedro tinha que voltar e continuar a mesma coisa. Poder moderador, monarquia absolutista e privilégios para aqueles portugueses que ficaram aqui, que eram altos funcionários, ricos comerciantes. Então, na verdade, eles não queriam dividir. Não eram eles que queriam... Na verdade, nenhum grupo aqui queria que o Brasil se dividisse. Essa que é a verdade. Mas cada um tinha uma proposta política diferente. Tranquilo? Ah, boa, Júlio. Olha a pergunta de Júlio. Professor, e os pobres? Qual é a função dos pobres? Aonde estão os pobres nessa divisão política? Júlio, lembra da Constituição de 1824 que excluía analfabetos, pobres? Para você votar e ser eleito, você tinha que ter 200 mil réis, 400 mil réis? Esquece os pobres. Aqui, ó, sinto muito, ele tá falando. Esquece os pobres. Aqui nós estamos falando de elite, de classe média para elite. O escravo, o ex-liberto, o cara branco e pobre, o mestiço, esquece. Eles não votavam, não participavam da política. Eles nem sabiam o que estava acontecendo. Na verdade, eles só ficaram sabendo que Dom Pedro voltou para Portugal. Ponto. Isso eles ficaram sabendo. Foi divulgado amplamente. Agora, o que estava acontecendo na política nacional? Os pobres não eram consultados. O grosso da população brasileira não era consultado para saber o que acontecia. Ou então decidiu que era melhor para eles. Eles eram ignorados. Aquilo que aconteceu lá na Constituição de 1824 continuou agora. Os pobres foram deixados à margem do poder. Ok, Júlio? Não, ó, Júlio colocou. Eles não tinham direito de opinião. Não.
E isso vai ser também uma origem das revoltas, Júlio, ok? Isso também vai ser uma origem das revoltas. Além da galera querendo se autogovernar, as elites se autogovernar, os pobres muitas vezes vão aderir às revoltas pelas péssimas condições de vida. Nós vamos ver isso também. Aí eles vão aparecer, Júlio. Aí eles vão aparecer se revoltando, ok? Podemos passar? Com certeza. Nós vamos ver isso, Júlio. Eles vão tirar vantagem disso. Vantagem não, eles vão ser massacrados. Vamos lá. Atos da Regência. Em 1831, o padre Diogo Antônio Feijó, que era ministro da Justiça, que era o cara poderoso aqui dentro, ele vai criar a ideia da Guarda Nacional. Professor, qual é um dos primeiros atos que é feito durante a regência? Pelo ministro aqui, padre Antônio Diogo Feijó. Professor, o padre tinha poder, ele era um super ministro, ele concentrava muitos poderes. Ele, na verdade, ele era ministro da Justiça, era uma figura muito política importante do período. Ele vai ter uma ideia que é o seguinte: ao invés do exército estar sempre intervindo em revoltas, isso gerava muito custo, na cabeça dele tinha uma forma mais simples de conter rebeliões. Como, professor? Criando uma Guarda Nacional. Tipo a Guarda Nacional que tem aí no seu bairro, em Cariacica, não tem a Guarda Nacional aí? Isso é antigo. Tudo bem, a Guarda Nacional de hoje nasceu com essa ideia, mas é diferente. A Guarda Nacional era uma milícia de pessoas civis. O que é milícia? Pessoas civis com armas. Milícia. Eram pessoas civis armadas de classes mais altas que foram chamadas por Diogo Feijó para integrar essas milícias, só que você só poderia integrar se você tivesse uma renda anual de 100 mil réis. Ou seja, era uma milícia armada, mas era da elite. Qual era a ideia, professor? A Guarda Nacional ela ia atuar de forma regional. Tipo, se tivesse uma rebelião aqui no Espírito Santo, até chamar o exército, isso era caro. Lembra que nós vimos as revoltas? Tinha que pegar empréstimo toda hora, Dom Pedro? Era muito caro. O que se fazia? Olha, vamos formar uma Guarda Nacional no Espírito Santo. Ou então em Cariacica, outra lá na Serra. E se estourar uma revolta, nós vamos chamar a Guarda Nacional primeiro, que está mais próximo para conter essa rebelião. Mas só podia entregar essa milícia, que era de pessoas civis armadas, se você tivesse uma renda anual de 100 mil réis. Então não era para qualquer um para entrar na Guarda Nacional. Qual era a ideia da Guarda Nacional? Conter revoltas dos liberais exaltados, dos farroupilhas, dos restauradores que faziam revolta direto. Era para conter rebeliões internas. Era para conter rebeliões também populares. De vez em quando a população se revoltava devido à falta de alimento, ou então à falta de infraestrutura, saneamento básico. Quem era chamado para conter a revolta dentro das províncias? A Guarda Nacional. E também ela tinha uma outra função. Essa aqui para mim é a melhor de todas. A Guarda Nacional também tinha a intenção de atuar na moralização dos costumes. Reprimir bebum, reprimir ali prostituição, pessoas que falavam mal da igreja. Então, além de conter rebeliões políticas, dos restauradores, dos liberais exaltados, conter rebeliões populares, você tinha que fazer também o quê? Atuar na moralização dos costumes, manter os costumes ali cristãos. Professor, e o que isso vai acontecer? Na verdade, vai surgir a figura de um cara chamado coronel. Quem é que liderava essa milícia? O coronel. Era geralmente um proprietário de terra, uma pessoa poderosa, rica, porque as pessoas tinham que ter suas próprias armas. Milícia popular, né? Civil. Você tem que ter suas próprias armas, mas você tinha que ter um líder. E o líder, geralmente, recebia o título de coronel. E, geralmente, era a pessoa que tinha uma propriedade, proprietário de terras. Era uma pessoa rica, poderosa e respeitada. Então, para você liderar a Guarda Nacional, você tinha que ter o título de coronel. Você tinha um prestígio danado quando você era nomeado. Por quê, professor? Quem nomeava o coronel era o presidente de província. É como se fosse o governador do estado. Então, ele nomeava vários coronéis para comandar o quê? A Guarda Nacional. Lá em Cariacica, aqui na Serra, outro botava lá em São Mateus, outro lá no sul do país, lá no sul do estado, em Anchieta. E isso virou um título
extremamente importante dentro da província. Se você fosse uma pessoa de respeito, uma pessoa com dinheiro e poder e influência política, o presidente te colocava como, literalmente, como coronel. E você já não era mais como qualquer pessoa. Professor, olha que doideira. Isso vai dar origem depois ao movimento chamado coronelismo. Porque quando a Guarda Nacional vai começar a atuar, esses caras vão utilizar a Guarda Nacional contra o povo, forçando a galera a votar nos seus candidatos. Olha só, a Guarda Nacional, os coronéis, vão utilizar esse meio de violência contra o povo, para eles poderem votar. Professor, qual é o outro grande feito, literalmente aqui dentro da regência? A ideia do Código de Processo Criminal, que foi feito em 1832, se alterou a Constituição do Brasil para dar mais poderes aos juízes de paz. O juiz só tem a função de julgar. Ele não investiga, não corre atrás de ninguém, de bandido, não faz nada. Mas com o Código de Processo Criminal, que foi alterado, a Constituição brasileira foi alterada com esse código, o juiz de paz virou um super juiz. Como, professor? Além dele ser responsável pela justiça, ele acumulou os poderes administrativos e policiais. Então, para pensar comigo. A partir de agora, o juiz, ele não só julga, igual a gente vê naqueles filmes. O juiz de paz, ele pode mandar prender, ele pode instaurar processo, ele respondia também pelos coronéis da Guarda Nacional. Ou seja, ele tinha o poder das armas dentro do Estado. Ele só ficava abaixo de quem? Do presidente de província, que era tipo o governador da época. Galera, imagina que você era desafeto do juiz de paz. O que acontecia? O cara podia criar uma falsa denúncia, ele podia investigar essa falsa denúncia, te mandava prender sem provas e ainda por cima te julgava. Só isso. O cara mandava, criava uma falsa denúncia, ele investigava essa denúncia, mandava você prender e te julgava. E ainda assim ele mandava também na Guarda Nacional. Imagina que você é um cara, que você é inimigo do juiz de paz que foi nomeado. O que acontecia? Galera, sua vida virava inferno. Você era perseguido de todas as formas possíveis. Então, na verdade, o Código de Processo Criminal deu tanto poder aos juízes de administração, de polícia, de julgar, de investigar, que muitas pessoas foram perseguidas nessa época. O juiz chegava no poder e eliminava a oposição. E era legal, porque o Código de Processo Criminal previa isso. Olha só que doideira, previa isso. Professor, e por último, o que acontece? O mais importante de todos, a criação do Ato Adicional de 1834. O Ato Adicional alterou a Constituição que nós vimos lá em 1824. Tinha 10 anos da Constituição e ela vai ser alterada de novo. Ela acabou com o Conselho de Estado. O que era o Conselho de Estado? Era tipo ali o conselho que ficava ao lado de Dom Pedro e discutia com ele as questões políticas, administrativas, de impostos. Dom Pedro tinha um conselho que ficava ao redor dele. É o Conselho de Estado. O que o Ato Adicional fez? Acabou com o Conselho de Estado. Dom Pedro não está aqui, ele abriu mão. Aqui estão os regentes. E foi criado as famosas Assembleias Legislativas Provinciais. Tipo a Assembleia Legislativa que está lá em frente ao Shopping Vitória. O que é a Assembleia Legislativa Provincial? O poder, se antes era concentrado lá em Dom Pedro, lá em cima, em Dom Pedro, agora o poder passa para os deputados dentro das províncias, para governar de acordo com sua realidade. Então foi criado assembleias legislativas, aonde pessoas com dinheiro, com censo, 100 mil, 200 mil reais, poderiam se candidatar. Traduzindo, as elites coloniais passaram a se governar. As elites locais dentro das províncias passaram a se governar. Professor, então vamos lá. Por que isso é importante para a história? Porque a partir de agora, as elites locais de cada província, do Pará, da Bahia, do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, está se autogovernando. E decidindo o quê? Legislação e organização civil, judiciária, eclesiástica, as assembleias mandavam na igreja, instrução pública, desapropriação, impostos e funcionalismo. Basicamente, a Assembleia Legislativa mandava em tudo. Junto com isso, acabou a regência trina, foi eleita uma regência una. E quem foi eleito? O padre Antônio Diogo Feijó. A capital do Rio de Janeiro foi efetivada como realmente ali
núcleo administrativo do país. A capital virou oficialmente o Rio de Janeiro. E acabou o poder moderador. Professor, se o rei não está aqui, para que o poder moderador? E acaba de chegar a última notícia em 1864. Dom Pedro morre lá em Portugal. E os restauradores deixam de existir. Por quê? Dom Pedro estava doente, morreu lá. Os restauradores não queriam a volta dele? O partido